Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 9 de novembro de 2012. Nós estamos juntos há 271 dias lendo a Bíblia e hoje leremos Apocalipse capítulo 19. Este capítulo 19 fecha o penúltimo ciclo do livro do Apocalipse, o seu sexto ciclo, que começou lá no capítulo 17. Vamos recordar brevemente? O primeiro ciclo é o ciclo das 7 igrejas, onde Cristo conhece as lutas e as dificuldades da igreja, mas diz que está com ela. O segundo ciclo é o ciclo dos 7 selos, onde Cristo revela que tudo o que está acontecendo está debaixo do seu controle porque ele conduz a história. O terceiro ciclo é o ciclo das 7 trombetas, onde Cristo anuncia que pequenos julgamentos que estão acontecendo no mundo são, na verdade, anúncios de um grande julgamento que está para vir e que a igreja, portanto, deve se manter fiel e o mundo deveria se arrepender. O quarto ciclo é o ciclo onde os inimigos de Cristo e da igreja são apresentados. O dragão, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, o falso profeta, a Babilônia e os homens que adoram a besta. Eles são apresentados neste quarto ciclo e vão ser vencidos nos ciclos seguintes, o quinto e o sexto ciclo. No quinto ciclo, nós temos o ciclo das taças, ou o ciclo dos flagelos. Aquilo que foi anunciado nas trombetas agora é cumprido nos flagelos. As trombetas eram juízos parciais. Os flagelos são juízos mais definitivos. As trombetas avisavam do juízo, os flagelos executam o juízo sobre os inimigos de Deus. Já no ciclo dos flagelos nós vemos os perseguidores da igreja, os homens que adoram a besta, sendo vencidos. No sexto ciclo agora nós vamos ver outros 3 inimigos de Cristo e da igreja sendo derrotados. O primeiro deles é a Babilônia, que foi derrotada no capítulo 18 e foi amplamente descrita nos capítulos 17 e 18. E agora no capítulo 19, que encerra o sexto ciclo, nós vamos ter a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, ou o falso profeta, sendo vencidos na segunda parte deste capítulo. No entanto, o capítulo 19 começa com uma grande manifestação de alegria no céu, que contrasta fortemente com o lamento dos homens da terra pela queda da Babilônia no capítulo 18. Os reis, os mercadores, os navegantes perderam muito, perderam tudo, na verdade, quando a Babilônia caiu. Mas a igreja, que nunca esteve ligada a este mundo, não perdeu nada, pelo contrário, ganhou tudo, ganhou a eternidade na presença de Deus. E é por isso que depois de ver o mundo chorar no capítulo 18, nós vemos a igreja festejar no céu, no capítulo 19. É uma numerosa multidão que canta aleluia. Aleluia significa no hebraico louvai a Jeová. E é aqui então um resgate de tudo aquilo que vem lá do Antigo Testamento ligado aos Salmos. Essa palavra aleluia só aparece no Antigo Testamento. No Novo Testamento é só no livro do Apocalipse. Mas a gente tem dito a você que Apocalipse tem grande lastro lá no Antigo Testamento e resgata para os nossos olhos, de maneira muito bonita, a unidade do plano de Deus. Então é hora de louvar aquele que prometeu lá em Gênesis 3 que esmagaria a cabeça da serpente com o descendente da mulher. Isso já foi anunciado lá no capítulo 12, onde a gente vê isso. E agora isso é celebrado nos mesmos moldes dos Salmos, com essa palavra tão bonita e tão importante, aleluia. Afinal de contas, como diz o verso 2, Deus julgou a grande meretriz. E como diz o verso 3, a fumaça da Babilônia sobe pelos séculos dos séculos. O juízo sobre o mundo durará eternamente e nunca mais os santos serão atormentados. O seu clamor lá do quinto selo foi atendido e Deus vingou a sua igreja. Então o louvor que começa com numerosa multidão no capítulo 19, verso 1, agora também atinge os 24 anciãos, que significam aqui a igreja do Antigo e do Novo Testamento, 12 patriarcas e 12 apóstolos, os 12 filhos de Jacó e os 12 discípulos de Jesus, e também aqui os 4 seres viventes, representando a totalidade dos seres celestiais. É louvor de numerosa multidão, da igreja, do céu, de todo mundo no céu e na terra. E eles atendem uma voz que sai do trono, como diz o verso 5, que manda dar louvores a Deus, pequenos e grandes, e todos os seus servos que o temem. E então, mais uma vez, vemos no verso 6 que uma numerosa multidão canta aleluia, porque Deus reina. E chegou a hora das bodas do Cordeiro, aquela festa de casamento anunciada de maneira tão bonita. A igreja agora está pronta para receber o seu noivo.
e foi dado a ela que se vestisse de linho finíssimo, resplandecente e puro, uma roupa branca que aponta para os seus atos de justiça. Isso é tão seguro, isso é tão certo, que o anjo fala com João no verso 9, dizendo: escreve essas coisas. São felizes, são bem-aventurados aqueles que vão participar das bodas do Cordeiro. E acrescenta ainda: estas são verdadeiras palavras de Deus. A visão é tão maravilhosa que João se prostra ante os pés do anjo para adorá-lo. Não sabemos se confundindo-o com o Senhor Jesus, ou se mesmo enganado aqui, mas o anjo o impede, dizendo: não faça isso. Eu sou um conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Isso pode ter várias explicações à luz do contexto daquela época. Se você lê em Colossenses, muitos judeus daqueles dias tinham o culto de anjos, adoravam a anjos, e aqui este texto seria importante para combater essa distorção. Além disso, você também sabe que os imperadores da época exigiam ser adorados como deuses. Aqui está sendo clara a ordem: adora a Deus. E é mais claro ainda que anjos e seres humanos estão unidos em manter o testemunho de Jesus. A verdade de que estas palavras são verdadeiras e que aqueles que ainda sofrem neste mundo podem ter esperança porque terão festa no céu eternamente. Esse é o espírito da profecia, esse é o testemunho de Jesus que deve ser mantido. Curiosamente, essas mesmas expressões são repetidas quase que palavra por palavra, lá no capítulo 22, nos versos 8 e 9. Depois que João tem a visão da Nova Jerusalém, da felicidade eterna da igreja. Ele tem um prelúdio dela aqui no capítulo 19, depois de ter visto a queda da Babilônia. E ele quer adorar ao mensageiro e é impedido. E ele também tem uma manifestação clara aqui, uma visão clara sobre o destino eterno de felicidade da igreja e toma a mesma atitude. Mas nos dois casos, a ordem é: mantenha o testemunho do Senhor Jesus, de que a igreja vai vencer, e adore apenas a Deus. Essa é a ordem. Isso vai corrigir tanto a distorção judaica de adoração aos anjos, quanto a tentação de ceder à pressão romana e acabar adorando o imperador. Depois disso, nós vemos na segunda parte do capítulo 19 a visão triunfante do Senhor Jesus. João vê Jesus montado num cavalo, cujo nome é Fiel e Verdadeiro. Ele luta, ele julga com justiça, ele tem coroas de glória na cabeça, tem um nome que só ele conhece, mostrando que ele é Senhor de si mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. E aqui não é o sangue da cruz, porque nós não estamos mais evidenciando o Senhor Jesus como aquele que esteve humilhado, mas estamos falando de Jesus glorioso. E esse manto tinto de sangue, principalmente quando a gente lê no verso 15, que ele, Jesus, pessoalmente está pisando o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, a gente tem que lembrar daquilo que está lá no capítulo 14, no verso 20, que é dito que foi pisado o lagar e correu sangue daqueles que se opunham a Deus. E um rio de sangue de 1.600 estádios, não é? Uma grande quantidade de sangue, cuja altura ia inclusive até ao freio dos cavalos. Nós falamos sobre isso. Aqui o sangue que está manchado no manto de Jesus é o sangue dos seus inimigos derrotados. Aleluia! E o seu nome é o Verbo de Deus. E o exército que está no céu segue a Jesus montado em cavalos brancos, todo mundo vestido de linho puro. E a espada que sai da boca de Jesus fere as nações. E ele comanda tudo com cetro de ferro, que significa que ele não reconhece nenhuma oposição, ele não enfrenta obstáculos à sua altura. E aí, essa desgraça daqueles que se opuseram a Deus é tão grande que um anjo convoca as aves que voam pelo meio do céu para virem, porque vai sobrar tanta carniça de gente derrotada que elas vão ter um banquete. É muito comum isso. Se você, por exemplo, ler o discurso de Davi, quando fala com Golias, ele fala assim: eu vou dar a tua carne às aves do céu, porque você vai morrer e não vai ter ninguém para te enterrar, e as aves do céu que vão vir te comer. Pois há um anjo aqui que convoca as aves do céu, dizendo: olha, está na mesa, porque o cavaleiro vencedor, fiel e verdadeiro, que julga e peleja com justiça, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está com o manto sujo do sangue dos inimigos, ele está pisando o lagar
do furor da ira do Deus Todo-Poderoso e todo mundo vai morrer. Venham aves porque o banquete está servido. E aí, no verso 19, você vê que o mundo mal se reúne. A besta, os reis da terra, reúnem os seus exércitos para pelejarem contra o Senhor Jesus montado no cavalo. Isso nos lembra da batalha do Armagedon, lá no capítulo 16, verso 14, onde todas as forças do mal se reúnem. E aqui então nós temos mais uma vez a evidência de que, embora a queda da Babilônia seja descrita num momento, a queda da besta seja descrita em outro momento e a queda do dragão seja descrita em outro momento, isso tudo só empresta um caráter dramático ao livro do Apocalipse, mas nos adianta que todos eles serão vencidos em uma única ocasião. Nós não deveríamos esperar batalhas separadas. É simplesmente uma maneira descritiva diferente de uma mesma realidade para nos lembrar e nos assegurar do mesmo fato central. Mas nós não devemos esperar quedas paulatinas, e sim uma única queda, uma única derrota com a manifestação do Senhor Jesus na sua segunda vinda. E quando ele aparece, a besta é aprisionada e o falso profeta também, não é? E eles são lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E todos os demais morrem com a espada que saía da boca do Senhor Jesus que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartam das suas carnes, justamente aquelas aves que foram convidadas para banquetear. Há aqui então a descrição de que o mundo vai passar, capítulos 17 e 18. Os homens do mundo vão lamentar a sua perda, mas a igreja vai celebrar a sua vitória, porque ela durará para sempre. O Senhor Jesus pelejará com autoridade e poder, os seus inimigos serão vencidos e terão tormento eterno. Esta é a mensagem central dos capítulos 17 a 19, e com eles nós encerramos este sexto ciclo. Amanhã é hora de ir para o último ciclo do livro do Apocalipse, capítulos 20, 21 e 22. Eu espero que você esteja acompanhando esse estudo e que a compreensão dele abençoe a sua vida. Boa leitura para você, a gente se encontra aqui amanhã, se Deus nos permitir. Até lá!